Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Graciele e sou supervisora em treinamento da Rede de Mulheres. E hoje vou acompanhar com vocês a leitura de 1 Reis, do capítulo 18 ao 21. Vamos lá? 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos a erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então, ajuramentava os reinos e as nações, se eles não te tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem sequer quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia:
Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o alto do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou 2ª vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: Que fazeis aqui, Elias? E ele
disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste momento perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto também. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me matirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-la-á, Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-la-á, Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta. Por que tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos, e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres, os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas tuas mãos e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por os meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consistas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo farei. Porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge.
E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde vós em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivo os tomai. Saíram, pois, a cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalo como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros. E pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Então lhe disseram o seu servo: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas à cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra. E disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e fazei para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança, e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo.
E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu-me aquele homem, ferindo e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Capítulo 21. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou-os com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e pondo Nabote acima do povo, e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elia, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falará-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança?
falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou. E dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a tua casa. Amém. Vamos orar então, para agradecer essa palavra. Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, que fazem nós refletir nos nossos dias, Pai, como nós precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sermos pessoas diferenciadas, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja nos guiando sempre em cada ensinamento. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada.